Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, e dependendo do momento que você estiver assistindo. Ontem, 2 de março de 2023, o IBGE divulgou o crescimento do PIB, né, do ano de 2022, é óbvio, né? E o crescimento do Produto Interno Bruto foi de 2,9%. Lamentável, o setor agropecuário, lamentavelmente, declinou 1,7%. A indústria aumentou 1,6%. E o destaque foi o setor de serviços, com uma expansão de 4,2%. Isso aí isso é importante, né? Bom, o setor terciário, conhecido também, né, como setor de serviços, ele é intensivo em mão de obra, não exigindo a qualificação mais aprimorada, como é o caso da indústria. Em 2021, ano no qual o PIB apresentou uma variação positiva de 4,99%, o setor de serviços obteve um crescimento de 5,22%. Durante os 4 trimestres de 2022, em relação ao mesmo período de 2021, né? O PIB cresceu apenas nos 3 primeiros trimestres, pois no 4º trimestre, né, de 2022, em relação ao 4º trimestre de 2021, mas o PIB apresentou uma redução, uma desaceleração. Notem só que no primeiro, conforme está na tabela, né, que está até no blog também, no primeiro trimestre de 2022, o PIB cresceu 1,3%. E isso em relação ao primeiro trimestre de 2021. No segundo trimestre, o PIB aumentou 0,9%. Também em relação ao segundo trimestre de 2021. No terceiro trimestre, o PIB de 2022 aumentou 0,3%, também em relação ao terceiro trimestre de 2021. Mas quando chega no 4º trimestre, né, de 2022, né, o PIB ele tem uma retração de 0,2%, também em relação ao 4º trimestre de 2021. Estou fazendo questão que é trimestre com relação ao mesmo trimestre do ano anterior. O fato do PIB apresentar um crescimento cada vez menor, sempre em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, significa que a economia brasileira deve adotar uma política econômica que possibilite a aceleração das atividades dos 3 setores. Porém, uma taxa Selic tão elevada inibe as atividades econômicas, gerando celeuma, inclusive dentro do próprio governo. Uma questão inusitável, né? Mas tudo bem. Mas a problemática não reside somente na taxa Selic. Haja vista que as instituições financeiras concedem os empréstimos praticando uma taxa de juros anual que é, em alguns casos, o dobro da taxa Selic. Exceto para aquelas linhas especiais de crédito, como empréstimo consignado, essas linhas, exceto isso.
Mas o problema não é só uma questão do Banco Central. O problema também é uma questão da atuação das instituições financeiras. Você não pode... o que eu estou falando está no blog Alvorada, né? Alvorada Economia e tal. Por quê? Essa questão ela é longa. Ela não é de hoje, não. Você percebe que a taxa de juros mensal, né, que as instituições financeiras aplicam, ela é superior à inflação do ano, ou à inflação, dependendo do período, dos últimos 12 meses. Quer dizer, não é só uma questão do Banco Central. É que o mercado financeiro, ele é oligopolizado, ele é praticamente cartelizado. Tirando os dois bancos, né, o Caixa Econômica, né, o Banco do Brasil, eu não vou aqui fazer propaganda dos demais bancos, né, mas todos conhecem, sabem, né, muito bem, né, os bancos que eu estou me referindo. E você fica, o empresário, né, é afetado, porque não tem capital suficiente para ter, né, um capital de giro adequado às suas necessidades, é isso? E, por outro lado, o consumidor que quer comprar, que quer adquirir um bem utilizando as taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras, ele vai ficar, torna-se proibitivo, né, em função disso. Efetivamente, está existindo um litígio, isso aí, sinceramente, é a primeira vez que eu presencio isso. Você tem, é claro, prevalece sempre, na economia brasileira, sempre prevaleceu, né, a palavra do primeiro mandatário, quem é o presidente da República. Mas com a autonomia do Banco Central, ficou difícil. O Banco Central, os integrantes do Banco Central, é um artigo também que está lá no blog Alvorada Econômica, somos todos os diretores do Banco Central. Eles firmam a taxa de juros, a taxa de Selic, né? Que é a taxa básica, né? Mas eles são todos os diretores do Banco Central. Então, fica difícil. Depois leiam esse artigo, os integrantes do Copom, né? Todos eles diretores do Banco Central. Quer dizer, eles acabam. E o Banco Central, ele tem uma... Isso aí já não é de hoje, não. Isso faz tempo já. O Banco Central só pensa naquilo, o aumento da taxa de juros, para controlar a inflação. É um remédio tão amargo, né, que deteriora as atividades econômicas. Ou seja, o Banco Central quer baixar a febre. Se o sujeito depois vai ter problema de fígado, vai até ficar com a saúde debilitada, isso não importa para eles. Eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados com a febre, né? A inflação, no caso, né? Agora estou com problema de fígado, com problema intestinal, meu amigo, mas eu baixei a febre. Entenderam a situação? Mas, efetivamente, está existindo um litígio nas entranhas, nas vísceras, no âmbito do próprio governo. Isso, é claro, gera incerteza, expectativa negativa, podendo até dificultar o crescimento econômico. E eu gosto de deixar isso bem acentuado, porque
Central, quando ele foi criado, lá na época em década de 60, né? Eu não vou falar o nome da pessoa, porque aqui o nosso vídeo aqui, não mencionamos, mas vocês vão ver quem é o presidente do Banco Central, né? E lá na década de 60 vocês vão encontrar a resposta. Então, observem só, não é só baixar a taxa Selic. Tem um choque de oferta, de capital, porque não adianta baixar a sua taxa Selic, ela não é suficiente. Se os bancos, se as instituições financeiras que formam um cartel, isso aí eu posso falar, não estou generalizando, né? Mas tem um cartel ali. Então, o que acontece? A taxa Selic diminuiu um pouco, mas o banco continua cobrando o dobro da taxa Selic, que ele cobra no mês, ele cobra pertinente ao que ele cobra no mês de taxa de juros. Ele vai cobrar, pertinente à inflação dos últimos 12 meses. Isso é um absurdo. Procurem observar nos meus artigos, no Alvorada Econômica, no blog Alvorada Econômica, que eu ponho as tabelas apresentadas, né, pelo próprio Banco Central. Eu não inventei aqueles números, não. É o Banco Central que faz a pesquisa, é o Banco Central que publica toda segunda-feira em relação a um período anterior, né? E é isso que nós temos. Uma diretoria, né? Copom, porque o Copom é um órgão do Banco Central. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? O Copom é um órgão do Banco Central. E o Banco Central, ele tem agora autonomia. Então, parece que nós temos dois governos paralelos aí, pô, entendeu? O governo agora aumentou o preço da gasolina e tal, para poder agradar o Banco Central. Aquilo ali foi para agradar o Banco Central. Nós vamos ter superávit, vocês podem diminuir a taxa Selic, por favor, pelo amor de Deus. Isso é o governo federal falando para o presidente do Banco Central, né, que tem uma autonomia, né? Pelo amor de Deus, baixa essa taxa Selic, o que eu faço? Não, você tem que aumentar a arrecadação, aumenta a gasolina, pronto, aumenta o combustível, pronto, isso aí é a classe média que vai pagar mesmo, nós não temos nada, é aquele efeito colateral que eu estava falando. Aí parece que o presidente está agora de joelho, o presidente da República, né, o ministro da Fazenda, né, o ministro da Fazenda, parece que ele está de joelhos implorando ao Banco Central para que reduza a taxa Selic. Pessoal, por hoje é essa reflexão que eu queria fazer com vocês, né? E no mais, muita paz, muita harmonia, muita tranquilidade e muita paz profunda para nós, paz profunda em nosso âmago, né? Para que possamos caminhar com tranquilidade, desenvolvendo as nossas tarefas, né? Sempre com muita tranquilidade, muita humildade, muita suavidade. Que assim seja, e assim está feito. Graças a Deus.